Tema de hoje, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do 9, que é a oração do Pai Nosso. Algumas Bíblias está a oração dominical, mês da família. Jesus ensina nossa família a orar. Esse é o tema geral, é o tema do mês. Vamos mais uma vez repetir o tema do mês? Vamos? Jesus ensina nossa família a orar. Aí está Mateus capítulo 6, de 9 a 13, somente a oração do Pai Nosso. Vamos juntos? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso. No domingo passado eu preguei sobre como nós devemos orar. Jesus nos ensina. Quando vocês orarem, vão até o quarto de vocês, fechem a porta e orem em secreto. E o Pai que está em secreto, e em secreto ver você lá no quarto, a ideia é essa, ver você lá no quarto e sabe as suas necessidades, vai te ouvir e vai te recompensar abundantemente, porque você vai falar sem exibicionismo, é sem interesse de ganhar engajamento, é sem interesse de ser visto, é sem interesse de ganhar curtida, é secreto, é quarto, porta fechada, de preferência luz apagada, celular desligado, televisão desligada, é você e Deus. Eu falei tudo sobre isso domingo passado, está lá no YouTube. Se você não ouviu, vá e assista pelo menos a mensagem para você ir acompanhando, para que Deus possa ir falando cada vez mais dentro desse contexto do Pai Nosso ao nosso coração. Hoje eu quero falar sobre o Pai Nosso, que Jesus, ele, além de nos ensinar a irmos para um lugar reservado, o nosso quarto, a nossa privacidade, ele começa, orem assim. Ele nos dá como orar, o ambiente que nós devemos orar, e ele nos ensina, olha, comecem assim, Pai Nosso. Eu quero pegar o Pai Nosso. Então vamos pensar juntos o que Jesus, como Filho de Deus, ali está Jesus, homem, 100% homem, está nos ensinando. É óbvio que Jesus, você sabe disso, Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele viveu 100% a humanidade de um homem, com necessidades, com fome, com sede, se angustiou, chorou, sentiu dor, e ele viveu 100% a essência de Deus, porque Deus e o Filho são um só. Vocês sabem disso. Então, por que devemos aprender com a vida de oração de Jesus? Porque Jesus, como homem, como Filho de Deus, homem, nos deu exemplo para isso. Todas as orações de Jesus, todas, ele se dirige a Deus como Pai. Então, se Jesus foi um modelo de homem para nós, se ele se dirige a Deus como Pai, e nós somos filhos por adoção, como que nós não vamos reverenciar o nome de Deus, respeitar Deus como Pai? Então, como famílias cristãs que somos, devemos aprender sobre como orar com Jesus. Um discípulo significa
Nós somos o que de Jesus? Discípulo. Já dei aqui a chave, né? Nós somos discípulos de Jesus. Então, um discípulo significa um estudante, um que segue, aquele que segue o mestre, é um seguidor ativo de alguém. Então, nós somos seguidores não passivos, nós somos seguidores ativos de Jesus. João Batista, se você for ler todo o contexto, João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Os discípulos de João Batista sabiam orar, porque João ensinava. Agora está um discípulo de Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, porque o Senhor é o mestre. Então, como é a oração perfeita? Então, um dos discípulos de Jesus pede para que Jesus ensinasse. Como discípulos individualmente que somos, precisamos aprender a orar como Jesus e orar respeitando o nosso Pai Celestial. Primeiro ponto da nossa mensagem hoje: nossas orações devem ser feitas a Deus, o nosso Pai. Você pode repetir para ficar bem gravada na sua mente? Vamos lá? Nossas orações devem ser feitas a Deus, o nosso Pai. Aprenda na sua família e ensine a sua família sempre a orar a Deus como Pai. Ensine o seu filho a falar: Papai do céu. Ensine o seu filhinho desde criança: vamos orar ao Papai do céu. Vamos falar com o Papai do céu. Então o seu filho vai pegando essa cultura não religiosa, mas bíblica. E o seu filho vai estar adorando, reverenciando e respeitando a Deus como Pai. Porque os crentes de hoje, dessa geração, perderam o respeito e a reverência a Deus como Pai. Porque esse sistema está destruindo o valor de um pai. As famílias estão sendo deterioradas. Mas o pai terreno, nenhum pai é exemplo para ninguém. Mas Deus é o nosso modelo. Deus é o nosso Senhor Salvador. Ele é o nosso Pai eterno. Se o seu pai não é um modelo, não é uma referência, Deus é para você. Deus é para você. Então você não é órfão. Você pode ser órfão de pai nessa terra, mas você não é órfão de Deus, porque Deus é seu pai. E você precisa reverenciar a Deus como pai. Jesus, como homem nascido de mulher, dirigiu todas as suas orações a Deus como pai. Ele se dirigiu a Deus como seu pai. Diante de todos os discípulos, apóstolos, ele tinha uma fé genuína, não uma fé ingênua, uma fé genuína, uma fé infantil, uma fé pura, uma fé de convicção de que Deus de fato era o seu pai. Você tem essa fé? De que Deus de fato é o seu pai? Que ainda que as coisas não estejam muito bem para você, ainda que as coisas não estejam caminhando muito bem para você, você tem um Pai que pode te socorrer a qualquer momento. É aquela história daquele menino que estava no avião e tinha uma senhora do lado dele, e o avião entrou em turbulência, e todos ali, apavorados, a bordo daquele avião. Não tinha ninguém tranquilo, não tinha ninguém em paz, porque a turbulência era muito forte e contínua. E aquele menino, tranquilamente, jogando o seu joguinho ali, tranquilamente. E aquelas pessoas desesperadas, angustiadas, preocupadas, com medo, com cara de terror. E aquela senhora falou: você não está percebendo o que está acontecendo? Ele: sim, eu estou percebendo o que está acontecendo. E como que você está tranquilo? Como que você está jogando? Ele: porque eu confio no piloto.
piloto é meu pai. Eu confio nele. A sua vida pode estar assim, numa turbulência, enfermidade, vida financeira, desemprego, saúde, casamento, filhos. Mas, querido, o seu pai está no controle. O seu pai está no controle. Creia nisso. Creia, porque o seu pai não perdeu o controle. O mundo está um caos, guerras, terremotos, enchentes, inundações, mortes, violências, assaltos. Mas o meu pai, o seu pai, está no controle. Ele não perdeu o controle. Creia nisso. Ele está no controle absoluto, soberano, sobre tudo e sobre todos. Ele se dirigiu a Deus como Pai. Ele tinha essa fé genuína no poder sustentador, controlador e provedor do Pai eterno. O Espírito Santo e Jesus Cristo, eles são um com Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a triunidade. E na nossa oração, nós precisamos ter essa consciência da triunidade santa na nossa oração. E às vezes vejo crente antigo orando, verbaliza uma oração e no final não fala o nome de Jesus. Oramos agradecidos, amém. Você orou? Você não orou no nome de Jesus? Toda a sua oração, você tem que terminar em o nome de Jesus. E o Espírito Santo fica onde? Ele está em você. O Espírito Santo está em você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar. Você quer ver isso? O Espírito Santo nos ensina como pedir. Ele nos ajuda na nossa oração. Romanos 8, 26. Você consegue ler comigo? Quem consegue, me ajuda a ler. Vamos juntos? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Se você está no seu quarto com porta fechada, com luz apagada, sem distração, tem coisas ali que você precisa orar e que você não sabe expressar, você não sabe pedir. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Com quem já aconteceu isso? Levante a mão. Você não sabe como você vai pedir. Aí você fica ali em espírito. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, trabalha no meu coração. Ele está aqui, ele sonda a mente e coração. E você às vezes não precisa nem verbalizar. Só esse momento ali no seu pensamento, o Espírito Santo já está te ajudando a pedir. É seu momento de oração. E o Pai está vendo e está recebendo a sua oração. Está vendo, está ouvindo. Não tem palavras, sabe por quê? É o Espírito Santo te ajudando, porque você é limitado, como eu sou também, todos nós somos. E tem gente que chora, tem gente que geme, tem gente que fica no sussurro. Já aconteceu isso com você? Você não tem palavras. Você não sabe pedir. De repente a coisa é tão impossível aos seus olhos que você não consegue pedir, porque você acha ilógico. Como que eu vou pedir isso para Deus? Aí você fica ali com o seu pensamento ligado na fonte. O Espírito Santo está te ajudando e você está ali. No final você fala: Senhor, o Senhor ouviu a minha angústia. O Senhor ouviu até o meu silêncio. Às vezes o seu silêncio fala mais do que 1000 palavras. Lembra da oração que eu falei dos hipócritas, dos judeus, que nas sinagogas falavam aquelas orações decoradas, iam para as esquinas fazer aquelas orações bonitas, decoradas, e Jesus fala assim: não sejam como eles, não sejam como eles, porque eles são hipócritas. Então Deus não quer um coração hipócrita. Deus quer um coração o quê? Quebrantado. E não há lugar melhor para você se quebrantar do que num quarto com porta fechada e luz apagada. E Jesus,
Vamos juntos? 1 Timóteo 2,5. Juntos, vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você entende ali? Pai nosso, o Espírito te ajuda, e em nome de Jesus. Você está orando para um Deus só. É um Deus só. Mas a essência da triunidade está ali implícita na sua oração. Então não devemos orar a anjos, não devemos orar a imagens, não devemos orar a santos, nós devemos orar somente a Deus, como nosso Pai eterno, soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você crê nisso? Diga amém. Então oramos a Deus, portanto as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai, através do Espírito Santo e sempre em nome de Jesus. Fale o nome de Jesus. E se possível, fala Jesus Cristo. Eu sempre levo a igreja a falar Jesus Cristo, porque Jesus tinha muitos, e até hoje tem alguns Jesus por aí. Mas Jesus Cristo é só um. Então vamos lá. Nós devemos orar ao Deus Pai, através do Espírito Santo, e sempre em nome de quem? Jesus Cristo, igreja. Essa é a oração modelo, é a oração nossa como cristão. Eu estou dizendo cristão, todos os cristãos devem fazer essa oração. Então a sua família deve ter em mente que toda e qualquer oração deve ser feita ao Pai, através do Espírito, em nome de Jesus. Eu sempre ensinei meus filhos a orar desde criança, desde pequenininhos. Rafinha, pequenininho, com 6 anos, orava pela nossa secretária, nossa ajudante lá em casa. Orava por ela, 6 aninhos, 5, 6 aninhos. Ela ia embora, Rafinha falou assim, ó, não vai embora agora não. Ela, por que, Rafinha? Porque eu quero orar por você. Um dia ela estava numa situação tão difícil, Ana, o nome dela, chamava ela de Aninha. Uma situação familiar tão difícil, tão difícil, tão difícil. Violência doméstica. Ela saiu de casa com o filhinho dela e foi para um lugar se esconder, em um lugar de mata. E começou a chover e trovejava e aquele relâmpago. E ela só lembrava do Rafinha. Ah, Rafinha, ah, Rafinha. Onde você estiver, lembra de mim, ora por mim. E ela fala, Senhor, ela dizia assim, ó, Senhor, Deus do pastor, Deus da Zuleika, mas o Deus do Rafinha, o Deus daquela criança, me ajuda, eu estou aqui. E de repente aqueles raios caindo, chovendo, ela com o filhinho dela, uma serpente de repente aparece para ela assim, ó, naquele lugar. Ela tem misericórdia de mim, Deus do Rafinha. Me ajuda, Deus do Rafinha. Aquela serpente foi embora, a chuva parou. E de madrugada ela liga para a gente, aí bateu no portão da minha mão. Madrugada ela bate lá em casa. O Deus do Rafinha me salvou, me ajuda. Ensina seu filho a orar. Eu estava com a Gabizinha lá em Magé um dia, ela era pequenininha, assim que nós viemos para cá, tinha 6 aninhos. Nós fomos comer ela sempre gostou de milho, pamonha, essas coisas. Aí na rua, na esquina de Magé, tinha um senhor que tinha uma pamonha, um milho ali, muito gostoso. Aí, pai, compra um milho. Aí eu fui lá comprar um milho, de repente estou pagando, e ela está assim, com o milhinho dela, na esquina de Magé, no meio da praça, assim, ó. E os olhinhos dela orando a Deus. Aí o Senhor, o que ela está fazendo? Ela está orando. Mas por quê? Porque ela não come nada sem antes orar ao Senhor. Aí ele, caramba, que ensinamento. Eu não oro nem em casa com a minha família. E a sua filha ora na rua. Olha só, oração.
É a cultura da oração. Segundo ponto, para a gente terminar. O segundo. Começar o segundo, né? Vamos lá. Cadê? Segundo ponto, vamos juntos. Cultive na sua família o a sós com Deus. Lucas 5,16 diz assim: ele quem? Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Isso significa que de várias formas, de várias maneiras, isso aconteceu, e diversas vezes. Há um relato aqui de Lucas que ele fazia isso sempre, se retirava para orar. Lucas 6,12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. E em falar em monte, orando a Deus, quantos homens temos aqui presentes? Levanta a mão aí. Homem. No dia 24, a gente não tem esse costume, mas nós vamos fazer isso pela família. Dia 24, sexta-feira, todos os homens dessa igreja vão subir o monte comigo. Vamos subir um monte para nós orarmos. Já temos um monte, temos tudo certo. Então, se você é homem, chefe da sua casa, pode ser, se você, seu filho, você é rapaz, adolescente, pode ir, jovem pode ir, nós vamos estar juntos. Vamos subir o monte, vamos de 10 até meia-noite, 2 horas no monte. É só o início. O que vai acontecer no monte lá? Eu não sei, vai preparado. Nós vamos somente orar. Deus nos ouve no monte, Deus nos ouve no vale, Deus nos ouve no quarto, Deus nos ouve em qualquer lugar. Mas nós vamos fazer uma experiência de nós vamos subir o monte para orar. É uma dinâmica onde nós vamos estar orando pela família. Se você concorda, bem, vem, será abençoado. Se você não concorda, amém também, fica em casa, não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Anteontem mesmo, eu estava com um dos líderes aqui da igreja, ele está aqui presente, e eu orei com ele dentro do meu carro. Nós fomos em um lugar, ele deixou o carro dele em outro lugar, para ninguém identificar quem é a pessoa, que não é isso que eu quero que você faça, identifique, mas a questão em si. A gente orando dentro do nosso quarto. E na minha oração com ele, eu abraçando ele, eu falei assim, ó, Deus, aqui está sendo o nosso quarto. Aqui está sendo o nosso quarto. O meu carro agora, nesse momento, se tornou o nosso quarto. Em secreto aqui estamos orando. Sabe o que aconteceu? No outro dia, Deus ouviu a nossa oração. Ele mandou uma mensagem para mim depois, falou, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, ó, viu? Deus nos ouviu dentro do nosso carro, no nosso quarto, porque o carro era meu, mas ali o quarto era nosso. Entende que o quarto é o seu lugar secreto? E falei para ele, ó, o carro é meu, mas o quarto é nosso. Estamos aqui dentro do nosso quarto. A Bíblia diz que ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Desenvolva na sua família a solicitude. Lembram de domingo passado que eu falei sobre a solicitude? Vá lá no YouTube, assista a mensagem e você vai entender melhor o que é a solicitude. A solicitude, para a gente poder só entender, é um isolamento voluntário. É um isolamento que você decide fazer com propósito. Para quê? Para um a sós consigo mesmo e, acima de tudo, um a sós com Deus Pai. É o seu a sós consigo mesmo e o seu a sós com Deus Pai. E uma dica, faça um cantinho na sua casa. Conversando com outro líder aqui essa semana, aqui da igreja, ele falou, pastor, eu tenho na minha casa um lugar de oração. E a minha casa, toda a minha família sabe que aquele lugar é em cima da casa, é no segundo andar, e aquele lugar
é o nosso lugar de oração. De repente você não tem uma casa grande, não tem um lugar de oração, mas capriche em algum lugar, um cantinho da sala, a mesa da sala de jantar, algum lugar da sua casa, faça dali um cantinho de oração. Lá em casa eu sou privilegiado que tenho lá o meu gabinete, não é um gabinete pastoral, a gente chama de escritório, chama de biblioteca, chama de gabinete lá, e lá é o meu lugar. Não é o meu lugar, lá é o nosso lugar, mas lá é um lugar para isso. Meus livros, minhas bíblias, meu lugar, eu estou ali, todo mundo sabe que eu estou no meu lugar. E às vezes a família vai lá, minha esposa vai lá, e a gente ora ao Senhor. E a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer canto da casa, mas você tem que ter um lugar privado. Obviamente que eu tenho o meu quarto, nós temos o nosso quarto, a gente ora no nosso quarto, mas eu tenho na minha casa, sou privilegiado por isso, de ter um lugar mais específico. Você pode fazer isso na sua casa. O interessante não é o quarto, mas que haja tranquilidade. Que não seja o lugar onde está todo mundo jogando videogame, está todo mundo lá com um iPhone na mão, ou outro celular, porque a maioria agora usa iPhone, né? Então, a televisão ligada, som ligado, ruído, janela aberta, carro passando, gato miando, papagaio falando, e você não tem uma concentração. Você tem que ir para um lugar tranquilo, que não disperse a sua atenção, que a sua atenção esteja ali concentrada, é só você e Deus, que seja um lugar agradável, que não seja um lugar onde tem máquina de lavar batendo, onde tem barulho de panela batendo, que seja um lugar agradável, que você possa com frequência se lembrar desse lugar e recorrer a ele. Vocês estão entendendo? E que seja o seu quarto. Que seja o seu quarto. Vocês já assistiram um filme chamado Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Levante a mão assim. Ó. Assista de novo. Quem não assistiu? Assista. Assista com a sua família. De repente você já assistiu como casal, mas seu filho não. Assista como família. Assista em família. Eu tenho certeza que novas lições vocês vão tirar desse filme. Eu já assisti algumas vezes e quero assistir de novo. Eu quero assistir agora somente com o meu amor, eu e ela. Já assistimos com as crianças, nós dois sozinhos ali, não assistimos ainda, né, meu amor? Então faça uma proposta para que a gente assista junto. Ela já aceitou. Faça isso, faça convite para que a sua esposa assista com você, com seu filho, sua família. Assista esse filme e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Tenha um momento a sós com Deus. Compre um roteiro devocional. Nós temos a nossa revista. A revista Palavra para Hoje, que é usada no PG. Todo dia ali tema devocional. Compre uma outra. Compre um devocional infantil para dar para o seu filho. Para a sua criança. Ensine a sua criança a orar. Vocês lembram da ilustração que eu contei aqui? Não sei se vocês repararam, mas eu me emocionei muito domingo com a ilustração do John Wesley. Vale a pena repetir. A mãe de John Wesley era uma mulher de oração. Ela tinha muitos filhos, e eles eram muito pobres. E eles não tinham porta. A única porta que tinha era a porta de entrada da casa. Não tinha porta nos quartos. O John Wesley, ele falava isso nas suas pregações. John Wesley foi um dos maiores avivalistas. Um homem de Deus, atraiu multidão, pregou em vários países e multidões se renderam ao Senhor, porque ele era um homem de oração, porque ele veio lá do berço, lá da sua mãe, e ele contava, eu estou aqui hoje, Deus me usa hoje para multidões, porque eu lembro da minha mãe, nossos irmãos, minha mãe tinha muitos filhos, não fala quantos, muitos filhos, e ela no momento dela, não tinha um quarto para ela se retirar, aí ela colocava o véu, e quando ela colocava o véu, ali era o seu quarto, ali era o seu momento de oração. Todos os filhos sabiam que ali era a privacidade dela,
era a hora que ela estava para falar com Deus. Ela se cobria com o véu e todos ficavam em silêncio, respeitava o momento dela com Deus. Então, não importa aonde você estiver, faça o seu a sós com Deus. E por último, por último, desenvolva no seu casamento e na sua família uma dependência de Deus ao tomar decisões. Você precisa aprender a orar em família e no seu casamento, coisa de casal, tudo, pastor, tudo. Você não é um somente. Você é um com ela, você é um com ele. Vocês são dois, os dois formaram um, como casal. Precisam orar juntos, ter dependência de Deus nas orações, e como família também. Então, nós, como famílias e como casais, precisamos aprender a depender de Deus para as nossas decisões. Muitos casais hoje estão numa situação muito difícil, porque tomaram decisões erradas, decisões que não agradaram a Deus, decisões na carne, decisões até sem pecado. Não estou dizendo em pecado, foram decisões sem pensar. Decisões que se tivesse orado, buscado e tivesse tido o discernimento de Deus, não teriam tomado aquela decisão. Eu quero repetir aqui Lucas 6, agora 12 e 13, para a gente entender o contexto e fechar tudo isso. Olha só, certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou ali a noite orando. Quanto tempo Jesus passou orando? E quando diz a noite toda. Passou a noite inteira orando. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Olha que interessante. Olha que ensinamento, olha o princípio. Aqui está o princípio. Tudo na Bíblia tem princípio. Você precisa voltar nas Escrituras para ver qual é o princípio que Deus tem para você e para a sua vida. E eu entendo aqui que aqui tem o princípio de dependência de Deus. Você não pode orar da boca para fora assim, eu dependo de Deus, tudo depende de Deus, virou um jargão. Não, você precisa ter a consciência que de fato você depende de Deus. E se de fato você depende de Deus, você tem que colocar tudo para Ele. Ele não é seu pai? Ele não é o provedor? Ele não é o Senhor da sua vida? Então você tem que colocar para Ele avaliar, para Ele ver a necessidade, o que Ele vai falar com você, você tem que estar pronto a ouvir. Dependência de Deus. Aqui está o princípio maravilhoso que eu aprendo: dependência de Deus. Você não vai escolher nenhum apóstolo. Aqui Jesus passa a noite inteira orando, porque ele tinha uma missão a fazer no dia seguinte. Talvez tenha sido a missão mais difícil de Jesus. Ele passa orando sozinho a noite toda, porque na manhã seguinte ele teria que escolher dentre todos os seus discípulos, que eram muitos discípulos, ele tinha que escolher quantos apóstolos? 12. Mas ele não era Deus, 100% Deus, não dá. Ele está Jesus homem, na dependência de Deus, que ele iria escolher entre a multidão dos discípulos 12 que estariam acompanhando passo a passo, dia a dia, dia após dia com ele. Jesus, além de precisar de auxiliares nesse sentido aqui, ele precisava de pessoas. E por que ele precisava de pessoas? É o início aqui do cristianismo. Jesus aqui, ele sabia que ele teria apenas 3 anos para realizar o ministério dele, e que ele seria levado à cruz. Então ele teria que deixar um legado, e ele teria que deixar um legado com pessoas que ele poderia confiar. E essas pessoas precisavam ver, ouvir, testemunhar dos seus ensinos
e ter uma convicção plena que ele iria morrer e iria ressurgir, e mesmo assim, esses que foram escolhidos, um negou, traiu, o outro negou Jesus. Vocês percebem que eram homens, com falhas, com limitações, mas eles foram escolhidos por Deus, por Jesus. Se você for ler o capítulo de Atos, o versículo 22, depois você vê em casa, capítulo 1, versículo 22, diz de pessoas, Jesus precisava de pessoas que estivessem com ele desde o seu batismo, está lá, desde o seu batismo, desde o momento em que João o batizou, até o dia que ele seria elevado às alturas. Então ele tinha que ter pessoas ali, para que essas pessoas pudessem testemunhar com convicção a sua vida, a sua história, e que Deus Pai realmente estava com ele. Então Jesus precisava de pessoas que dessem continuidade à sua pregação de arrependimento. Jesus pregou o arrependimento, João Batista pregou o arrependimento, Jesus prega o arrependimento, a palavra, os evangelhos pregam o arrependimento. Querida igreja, olha aqui para mim, ó. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, todo mundo é obrigado a aceitar todas as religiões. Há uma facilidade, eu aceito todas as religiões, mas esse mesmo mundo que prega que nós devemos aceitar todas as religiões, negam o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é a verdade, é a palavra poderosa, e nós como filhos do Pai Celeste, nós não podemos nos calar, nós temos que continuar pregando, anunciando, propagando o evangelho que salva, que sara, que cura e liberta, ainda que tenhamos que pagar um preço. O nosso Pai está conosco, e Ele me chamou para isso, Ele me chamou para isso. Então Jesus precisava disso, de pessoas que dessem continuidade à sua pregação de arrependimento. Jesus precisava de pessoas convictas da sua ressurreição e disposta a anunciá-la com entusiasmo e com fé inabalável. Jesus orou a noite inteira, olha só, orou a noite inteira. O que aconteceu? Amanheceu, e agora amanheceu, o que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos, e depois amanheceu, reuniu os discípulos, e agora ele escolheu, ele tomou a decisão de escolher homens. E sabe quem Jesus escolheu? Segura aí, os escolhidos e as suas consequências. Depois de Jesus orar a noite inteira, para você ver que por mais que você ore, nem tudo vai ser do seu jeito, nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas você precisa continuar tendo uma vida de oração, até para você enfrentar as coisas que você pensa que não virão, e que de repente vêm. Mas eu oro tanto. Já ouvi um ditado que diz: quanto mais eu rezo ou oro, mais assombração me aparece. Já ouviu isso? Isso é um ditado que tem um fundamento, que de fato, quanto mais as pessoas são de oração, mais o inimigo vem com tentação, com provação, mais levante do inferno vem, mas você precisa, e Deus permite para quê? Para testar a sua vida de oração, testar a sua fé, e você precisa com resignação buscar e orar, e buscar e orar. Jesus orou a noite inteira, amanheceu, reuniu, escolheu, escolhidos e suas consequências. Tiago, o apóstolo escolhido, foi morto logo depois do Pentecostes. Será que Jesus escolheu Tiago para morrer? Pedro e João fariam os primeiros discursos e enfrentariam os seus primeiros desafios. Sofreram muito, prisões, açoites. Dois deles, Mateus e João, eles escreveram o Evangelho de Mateus, e João escreveu o Evangelho de João, as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e o Apocalipse.
Dos 260 capítulos do Novo Testamento, preste atenção, isso aqui é um dado importante. 86 dos 260, 86, isso significa que 83% seriam escritos por aqueles simples pescadores chamados por Jesus, escolhidos por Jesus. 2 deles, Tomé, depois da morte de Jesus, Tomé foi para a Índia, lá fundou uma igreja e lá morreu. Judas, o filho de Tiago, foi para a Síria e lá também morreu como mártir. A partir daquela manhã, você sabe que nenhum dos apóstolos morreram de morte natural, né? A não ser somente João, que ficou naquela ilha de Patmos, isolado, preso. Todos os outros foram decapitados, crucificados e mortos. E teve o Judas que traiu Jesus, que cometeu o suicídio, pela vergonha que fez. A partir daquela manhã, após uma noite inteira de oração, Jesus reuniu os 12 e agora ele traz os 12 como família. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui comigo? Para mim, para você? Ele como Deus, ele como Jesus, reuniu 12 para formar a família apostólica. Não tinha santo, não tinha perfeito, não tinha nada. Assim é a sua família, assim é a minha família. A nossa família não é perfeita. Na nossa família temos dificuldades, temos problemas, como qualquer outra família. Somos cristãos e temos dificuldades. Ou a sua família é perfeita? A sua família é perfeita? Quem tem a família perfeita aqui? Levanta a mão. Nem Jesus teve. Por isso devemos orar. Por isso precisamos de orar. Porque precisamos desse socorro celestial, desse sustento espiritual. O sobrenatural precisa estar na nossa família, porque senão as famílias não aguentam. Então Jesus começou a reunir Mateus. Olha só, Mateus era cobrador de impostos. Simão Zelote era membro do partido político que era contrário ao pagamento de impostos. Jesus traz gente encrencada para ficar com ele. Gente que não era fácil. E às vezes dentro da igreja tem gente também encrencada. Porque tem uma família encrencada. E a gente tem que estar junto nessa, orando uns pelos outros. Orando por nós mesmos, pela nossa família e pelas famílias. Por isso nós estamos aqui. Pedro. Sabe que Pedro era pescador? As pessoas falam que ele era raivoso, intrépido. Mas vocês sabiam que Pedro era muito otimista? Uma análise clínica por um especialista do perfil, do caráter e do temperamento de Pedro, ele era muito otimista. Muito otimista. Vamos, Senhor, conta comigo. Eu estou junto. Eu não vou te negar. Todo otimista. E Tomé? Tomé era pessimista. Oh, cuidado. Jesus ressuscitou mesmo? Se eu não ver, eu não acredito. Eu tenho que ver. Cadê a marca da mão? O tempo todo. Então tem todos os perfis aqui dentro. Para a nossa família também tem todos os perfis. Nós precisamos orar. Estou terminando. O princípio está escondido no versículo, não aparece. Está intrínseco. Dependência de Deus como Pai para você continuar na família que Deus te deu. E você precisa amar essa família que Deus te deu, e você precisa ir até o fim com essa família que Deus te deu. E, principalmente, apresentar Deus como a solução para a sua família, apresentando Jesus como Senhor, Salvador, único, eterno e suficiente Salvador, que pode salvar a sua família, para que todos estejam indo para o céu juntos. Não adianta você ter uma família rica, poderosamente rica, formada em todos os currículos, sem salvação, patrimônio para tudo quanto é lado, uma conta extraordinariamente rochonchuda, e o filho
fora do caminho, o esposo fora do caminho, a esposa fora do caminho. Não adianta isso. Então Jesus nos ensina que precisamos orar sempre para que Deus Pai nos aponte o caminho a seguir com a nossa família. Você pode chegar em qualquer lugar da vida, e eu desejo que você chegue aos lugares mais altos desse mundo, mas se você chegar sozinho, não valeu o sacrifício. Se a sua família não estiver com você, de nada valeu. A sua família tem que estar com você. Esse ensino, ele é preciosíssimo demais para a nossa vida. Dependência do Deus Pai. Para a gente fechar, nós aprendemos hoje aqui, 3 coisas que nós aprendemos. A primeira, vamos juntos? Nossas orações devem ser feitas a Deus, nosso Pai. Cultivemos na família o a sós com Deus. Terceiro, cultivemos na família a dependência de Deus ao tomarmos todas as nossas decisões. Você tem decisão a tomar na sua vida? Seja ela profissional, familiar, financeira, projetos, sonhos. Não tome nenhuma decisão sem orar em família e com a sua família. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e família. Próximo domingo, está ali, Santificado seja o teu nome. Não perca. Santificado seja o teu nome. É a mensagem de domingo à noite. Ministério de Louvor, vamos terminar aqui juntos? Casa cheia, quarta-feira, galeria aberta. Tem um pouco menos que quarta-feira passada, porque era feriado. Muitos professores dão aula à noite, pessoas que estudam à noite. Aquele dia, por ser feriado, a maioria estava em casa. Tivemos uma quarta-feira repleta, mas se continuar assim, eu já fico muito feliz. Então você não pode faltar às quarta-feiras, e traga mais pessoas, para que a gente possa encher mais isso aqui, para que as pessoas, as famílias, ouçam de Deus mensagens como essa, extraída diretamente da palavra. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais uma vez a nossa música oficial? É Deus falando com você. Eu vou orar aqui pelos filhos, tá bom? Então eu queria que todos os filhos venham aqui à frente. Vem aqui todos os filhos. Se você é filho, mesmo que você seja casado, mas você não tem filho, até casado, eu tenho feito isso pelos maridos, orei pelas mães domingo passado. Então venham todos os filhos. Mesmo se você é casado, mas você não é pai, não é mãe, eu quero que você venha aqui no altar. Olha só. Pode subir aqui, vamos cantar. Pode. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida de Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força contra a sua cama. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Forte agora, igreja. Deixar contigo a cada Cante com força. dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Deus poderoso, Papai amado, Pai querido, Pai celeste, Pai de amor, Pai de infinita bondade, Pai de infinita graça, Pai de infinita misericórdia. Aqui estão os teus filhos, nossos filhos, jovens, adolescentes, bebê, alguém sendo gerado aqui no ventre. Deus, um bebê sendo gerado aqui no ventre. Pai querido, aqui temos pessoas, jovens de todas as idades, filhos que ainda não são pais, mas são teus filhos, e eles têm um pai que é provedor, o Jeová Jiré, o Deus que provê as necessidades. Eu quero colocar esses filhos aqui nas tuas mãos, santas e poderosas, e o Senhor, como onisciente, onipotente, onipresente, esteja provendo todas as necessidades desses filhos que aqui estão no altar. Pai querido, venha livrá-los de todo embaraço, venha protegê-los, venha brindá-los das flechas inflamadas, dos dardos envenenados do inferno, Senhor. Que nenhum levante do inferno venha sobre nossos filhos, sobre esses filhos que estão no altar aqui de uma forma especial. Pai, com a tua mão santa e poderosa, venha guardá-los, protegê-los de todos os males, de toda sorte de maldade, de todo esse sistema prostituído, falido, profanado, em nome de Jesus. Pai,
que eles possam ter a consciência que é só chamar, é só falar com o Senhor, mas que eles possam também se arrepender e confessar seus pecados, e que eles saiam daqui abençoados, sarados, perdoados e alimentados pela Tua palavra, é o que eu desejo. E que cada lar aqui representado tenha uma bênção especial do Senhor ao longo desse mês de maio. Abra as comportas do céu e derrame uma bênção especial sobre cada família aqui representada nessa noite. Em o nome de Jesus, leva-nos em paz ao nosso lar, dá que tenhamos uma boa noite, uma boa semana, na paz de Deus. E que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo seja com todos nós, como família, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor? Pode? Você é pai, você é mãe, aqui é filhos, aqui ó, vem aqui, meninos, vem aqui ó. Vem pegar o seu filho aqui no altar, vem dar um abraço nele aqui. Se tem alguém aqui sem o pai, dá um abraço, seja o pai, seja a mãe espiritual desse que está aqui sem pai e sem mãe.